noite, irmãos e irmãs de Jesus. É uma alegria muito grande estar nessa casa de estudo e oração, né? Porque a casa espírita, acima de tudo, princípio de tudo, é uma casa de estudo que nos leva a aprender no dia a dia. Nós estamos aqui como estudantes e temos que fazer a missão. Cada um de nós tem a sua missão para que ela seja feita, e é através do Evangelho de Jesus, as obras básicas da igreja, as obras complementares e das casas espíritas que nós conseguimos aprender no dia a dia um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje, 1º de fevereiro de 2012. Quanto tempo já faz que Jesus passou por aqui? O espírito mais evoluído que já passou pela terra. E ensinou para a gente tantas coisas que ainda hoje, depois de mais de 2000 anos, nós ainda estamos aqui batendo, tentando estudar, compreender e o mais difícil, praticar os seus ensinamentos. E simples, porque ele resumiu tudo em apenas 2 missões para cada um de nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas outras missões é difícil de fazer. Quando a gente é testado na nossa fé, quantas vezes a gente estava sucumbindo? Quando a gente é testado nesse tal de amar ao próximo como a si mesmo, como é difícil. Não é fácil, né? Pelo menos para mim não está sendo fácil. E eu gostaria de estar aqui hoje para falar de alguma coisa mais evolutiva, mais gostosa, como o amor, como a caridade, como eu pratico o amor ou a caridade. Mas eu descobri depois de 21 anos de espiritismo que eu ainda estou patinando tanto que eu nem imagino. Há pouco tempo atrás estava uma propaganda na televisão, passava uma caminhonetona bonita e o cara dirigindo assim, de repente ela atolava no barro e abriu o capô e saia aquela música, tome malditos, e o cara chutava o pneu e aquela caminhonete patinando, e eu estou vendo que eu estou patinando, né? Ainda continuo lá desse jeito, sabe? Patinando. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a vingança. Eu sei que aqui em Colônia isso não existe. Eu sei que o pessoal que frequenta aqui não tem isso no coração. Mas meus irmãos, minhas irmãs, eu descobri que eu ainda sou tão vingativo que eu não acreditei. Eu não acreditei tanto que eu ainda pratico a vingança no dia a dia. Começando a ver um pouquinho desse assunto, a estudar um pouquinho, a procurar o Evangelho, o livro dos Espíritos, ler algumas coisas sobre a questão de vingança, e comecei a ver o tanto que ainda tem no mundo a vingança. Como ainda nós cultivamos o mal pelo mal. Dá um troco. Jesus veio combater o dente por dente, olho por olho, e hoje ainda nós temos o troco. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, lá no inciso 9, fala da vingança. Diz assim: a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tende a se apagar do meio dos homens. Ele é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatiam a humanidade no início da era cristã. No início da era cristã, Kardec escreveu há 160 anos mais ou menos, quando colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala do duelo da vingança. Aqui no inciso 9 fala da vingança, mais um pouquinho para frente, no inciso 11 fala do duelo. E quando Kardec fala do
do duelo, ele fala do duelo que acontecia há 160 anos atrás, quando ele estava lá na França ainda, que saíam as pessoas, principalmente os homens, principalmente não só os homens, né? Porque mulheres não duelavam, não. Graças. Mas os homens que duelavam saíam preparados, porque os homens que duelavam saíam preparados. Eles saíam com as suas espadas, e qualquer um que se sentia ofendido, ou que ele se sentia ofendido por alguém, eles afiavam no duelo, e ia na luta de espada até que tirava a vida de alguém. Um pouco mais depois, também nós vimos, depois do advento da pólvora, também a questão da arma. Quem aqui, pelo menos na minha idade, assistiu algum filme de Bang Bang, né? Aqueles americanos mandavam 1, 2, 3, e um morria. Alguém morria. E Kardec fala deste vício antigo, da era da cristandade, quer dizer, do princípio da era cristã. Ele fala do duelo, e junto com ele fala da vingança. Hoje nós temos duelo, acabou o duelo. Eu não sei, eu acho que a gente tem um duelo tão diferente. A gente vê no trânsito, que é uma das armas mais perigosas que você tem nesse planeta, chama-se carro, né? O veículo, o automóvel. Quantas vidas se tiram num duelo? Uma disputa de ver quem passa primeiro o sinal vermelho, quem chega primeiro, quem atravessa o pare, ou quem vai correr mais, ou quem vai correr menos, e dirigir embriagado, em desrespeitados do trânsito. Quantas vidas a gente vê através do jornal, da revista, da televisão, em que por alguém levou uma fechada no trânsito, e de repente ele sai de lá numa discussão das mais bobas do mundo, saca uma arma e atira no outro e tira a vida. Mudou um pouco a característica do duelo, mas ainda continua. 2000 anos, mais de 160 anos depois do livro dos Espíritos, nós ainda continuamos praticando o duelo. Aí então eu vi que eu duelo um pouco no trânsito. Não tenho educação adequada ainda para ser um motorista. Ainda cometi algumas infrações que não devia cometer. Mas eu vi depois a questão da vingança, no capítulo da vingança, onde eu falei, não, mas vingança eu não sou. Vingativo eu não sou. Pensei comigo, né? Não sou vingativo. Eu acho que eu não me vingo. Mas aí estudando um pouco, que de domingo a gente faz evangelização lá com Irus, e nós começamos a evangelização, está fazendo 2 anos, quase 2 anos. E começamos a fazer evangelização com os jovens. Aqui, uma maravilha, estou vendo vários jovens aqui no domingo, isso é muito importante. Mas lá começamos a ter um pouco de dificuldade, aí alguns pais começaram a vir, alguns assistidos. Aí nós começamos a fazer evangelização com os adultos, um pouquinho de criança, e agora está assim, uma salinha para os jovens, uma meia dúzia de jovens lá, uns 15, 20 bem criança lá, aí tem uns 40, 50 adultos que a gente faz a evangelização. E nós seguindo o estudo do Evangelho, caiu esse capítulo da vingança e eu fiz ele. Eu fiz da vingança. E quando você lê aqui, no capítulo 12, no versículo 9, a vingança que Kardec coloca, é uma vingança mais ou menos como o duelo que ele colocava lá atrás. Ele fala, ele não fala. Ele fala da vingança em que ainda a gente espreitava aquele com quem eu ia me vingar. Ficava na espreita, às escondidas, e colocava o veneno na água, na comida. Ou ficava na tocaia e pegava aquele que eu queria me vingar, ou quem queria ser vingado, na tocaia. Então ele conta de uma vingança que se praticava muito, mas há muito tempo atrás. E hoje, como é que é essa vingança? Será que ainda nós temos essa vingança? Será que ainda alguém precisa ficar na tocaia para se vingar de alguém? Eu comecei a pensar um pouco e também volto, quando a gente volta nesses noticiários, infelizmente, 99,9% é só notícia ruim, né? Porque nós ainda não valorizamos as notícias boas. E tem notícia boa, hein? Tem muita notícia boa nesse mundo. Quando eu cheguei aqui, a gente estava falando sobre sopa, e me contaram tanto de sopa que a casa distribui. Vê se isso está em jornal, rádio, televisão. Não sabe. Acontece qualquer morte, qualquer assassinato, qualquer roubo, qualquer coisa trágica, que está em todos os jornais, toda a televisão, tudo mais.
Mas assim somos nós, né? Infelizmente nós ainda valorizamos as coisas ruins, não as coisas boas. Aí depois nós nos reclamamos, como diz a lição de hoje, nós ainda ficamos reclamando do que acontece. Será que eu mereço isso? O que eu fiz para merecer isso, né? Duvido até da bondade e do amor de Deus. Mas na vingança, falando como Kardec coloca, e vendo que hoje não se precisa mais fazer tocaia, ninguém precisa sair com um vidro de veneno e colocar na água ou na comida de alguém. Eu tenho certeza que talvez aqui perto de Colônia, talvez Colônia não, mas na minha terra, na minha cidade, ainda tem Mirassol. Se você procurar, e não precisa procurar muito, você, com pouco dinheiro, você consegue contratar alguém para tirar a vida de luz. A pessoa se vira sem botar a mão na água. Uma coisa não, né? Mas o espírito, a alma dele já está dentro dessa própria água. Mas ainda nós vemos que ainda tem muita vingança. E vendo, depois, me aprofundando um pouco nesse assunto, eu vi uma reportagem de que uns cientistas dos Estados Unidos, fazendo as pesquisas de DNA, descobriram que no nosso DNA, quer dizer, no nosso código genético, aquilo que nós transmitimos para os nossos filhos, de geração para geração, nós ainda temos uma fatia muito grande da vingança dentro dele. Ele ainda está dentro das nossas entranhas. A vingança ainda faz parte do nosso código genético. E Kardec colocava aqui que era um costume bárbaro que teria que desaparecer. Um costume bárbaro que ainda acontece, que ainda se vê muito. E nós vemos isso no dia a dia. Vamos fazer uma pequena reflexão. Em casa, tudo que acontece comigo, meu companheiro, minha companheira, meu namorado, minha namorada, com meu filho, com a minha filha, com o vizinho, com a vizinha, no trabalho, com o patrão, com o chefe, está tudo bem? Se alguém pisa no meu carro, se alguém não faz aquilo que eu queria, se alguém não atende dos meus desejos, por mais fúteis que possa ser, eu fico satisfeito. Se o meu chefe chega e me chama a atenção, Éder, esse serviço não ficou bem feito, você podia caprichar. Eu falo, obrigado, chefe, obrigado por ter me chamado a atenção, de fato eu preciso caprichar. E Colônia, eu tenho certeza que vocês estão assim. Onde eu ando por aí, eu vou ter dificuldade. A mulher não atende o desejo do marido, ou o pedido dele, vai, na hora de dormir, está tudo bem, tudo beleza. O namorado, a namorada não faz aquilo que a namorada fez, ou não, está tudo bem, tudo certinho. Os nossos filhos, né, que são os anjinhos, né? A gente só aprende o que é mãe, o que é ser mãe e pai, depois que a gente é mãe e pai, né? Aí aprende o que é. Hoje eu vejo como ela fala assim, meu filho, como você me faz sofrer. Quer dizer, eu não fazia sofrer porque ela sofria com o que eu fazia, né? Depois a gente tem filho, a gente começa a ver, né, o que é. E o tanto que a gente fez para as mães e pai, mas quando os filhos não nos obedecem, ou não nos atendem, nós ficamos tudo bem, filhinho, tudo bem, está tudo certinho, na próxima vez você me obedece. Nós vamos, então, dar uma lição, uma correção, ou vamos conversar com ele. Mas e como é que é essa questão da vingança? Mas você está falando de coisas muito pequenas. Você primeiro falou da morte, onde Kardec coloca da vingança. Você falou aqui do trânsito, onde as pessoas se matam, e agora você está falando de uma bronca do filho. Mas será que nós não começamos com as pequenas coisas? Será que a gente não começa a transmitir ou valorizar as coisas pelo princípiozinho mesmo, naquele comecinho? Será que esse dia a dia que nós ficamos, minha mãe falava assim, cara, eu soltou a tropa, levava uma bronca e não falava comigo. Falava assim, mais estúpido que argola de laço. Eu nunca levei um laço na cara, mas deve ser doído levar uma argolada daquela, né? Aí depois de muito que eu passei, eu falava, mas mais estúpido que argola de laço, eu falava, o que é isso? Aí eu comecei a imaginar, coitada do animal que leva uma laço e aquela argola arrebentando. E nós ficamos no nosso dia a dia cultivando pequenas raivas
pequenas insatisfações. E nós vamos alimentando ela de uma maneira que uma hora ela começa a se tornar um pouco maior. Porque tudo aquilo que nós alimentamos, ela cresce, né? Tudo aquilo que nós aguamos, produz. Tudo aquilo que nós adubamos, produz. E assim com os nossos sentimentos. Se nós vamos alimentando, ele vai fortalecendo. Vamos fazer um exercício. Dizer assim: o que vocês já ouviram falar de vingança? Um ditado popular que diz mais ou menos o seguinte, né? Vingança é um prato que deve ser servido frio. Já ouviu falar isso? Vingança é um prato que deve ser servido frio. Aí já volta no que nós já temos dentro da nossa concepção de vingança. Quer dizer, tem que ser ruim. E o pior de tudo, descobriu-se, não só essa pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, e é recente essa pesquisa, que a vingança traz prazer. Gente, por incrível que pareça, a vingança nos dá uma satisfação e prazer. É muito fácil. Quando o chefe chega por ela, ele fala que ele não fez bem feito o trabalho dele. Em vez dele falar assim: obrigado, meu chefe, agora eu vou caprichar, não está percebendo, vou me corrigir. Ele vai pegar o trabalho e falar: pois agora eu vou fazer melhor do que ele imagina. Eu vou mostrar para ele como é que se faz. E faz como nunca fez na vida. E no outro dia chega: tá bom assim? Fica só esperando, né? Fica só esperando. Vocês já perceberam que quando alguém chega para nós, uma pessoa que nós temos, que nós gostamos, nós amamos, somente aquelas que a gente mais ama ainda, e chega e nos reclama que alguém fez alguma coisa para ela e que ela não se sentiu bem, nós já damos a receita. Mas é muito fácil. Volta lá e faz isso. Fala assim para ela, faz assim. Nós já damos a receita da vingança. Nós já mostramos como é que tem que fazer. Nós já nos sentimos ofendidos por uma coisa que nem aconteceu com nós. Então nós estamos nutrindo, cultivando, espalhando a questão da vingança. E ela vem desde pequenininho. Aqui acho que todo mundo já teve filho, ou tem sobrinho, ou tem alguém em casa, um sobrinho, um irmãozinho. Somente os menininhos, né? Por que homem é sempre mais teimoso, né? Bicho, né? Mas, o menininho chega às 5h30 da tarde, a mãe fala: filho, vai tomar banho. Ele fala: está indo. Passa 10 minutos: filho, vai tomar banho? Já vou, mãe. Passa mais 10: filho, vai tomar banho? Já estou indo, mãe. Aí a mãe já perde a paciência, ninguém ferra. Filho, vai tomar banho? Todo, já fui. Aí chega o filho, toma banho, chega bonitinho, cheirosinho, trocadinho. Fala: mãe, dá um copo de leite para mim agora. Agora você vai me pedir leite? Agora eu não vou. Olha que eu mandei você tomar banho e você foi. Você não foi, agora você não tem leite. Isso é vingança? Eu sei, mas não é uma moeda de troca. Nós não começamos a mostrar para as nossas criancinhas de que se ele não fizer o que eu quero, o que eu mando, eu posso punir. Eu posso também fazer alguma coisa de que ele não goste, de que não serve para ele. Vamos imaginar, para quem está trabalhando, já trabalhou sexta-feira, 5h30 da tarde, teu expediente acaba às 6. Você olha para o teu companheiro, tua companheira de trabalho, a mesa dele está tendo tanto assim de papel, ele tem que resolver até 6 horas. Você, como bom cristão, como um espírita que tem gratidão, tem amor ao próximo, chega para ele: meu amigo, minha amiga, olha, já são 15:06. Você não vai dar conta de acabar esse trabalho, tem muito, né? Nossa, tem mesmo, não sei o que eu vou fazer. Hoje é sexta-feira, eu tinha uma festinha, aniversário do meu sobrinho às 7 horas, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou te ajudar. Você, como bom cristão, fala: vou te ajudar. E vai, senta com ele daí, ó. Faz o que não fez na semana, trabalha, fica 6h30, termina
você chega, tchau meu querido, tchau minha querida, bom final de semana, vai na tua festinha, aproveita até segunda-feira. Vai todo mundo para casa, tranquilo, gostoso. Chega na segunda, como é que foi a festa? Ah, foi boa, graças a Deus, graças que você me ajudou, deu tudo certo, eu cheguei a tempo e fui à festa. Chega sexta-feira daquela próxima semana, a sua mesa está com tanto assim de papel. Está 5h30 da tarde. Você olha para o teu colega, para a tua colega e nem olha para você. 5:45, ele nem viu que você existe. 5:10, ele não olhou para trás. 6 horas. Ele chega e fala, minha querida, meu querido, me desculpa, mas eu tenho um compromisso tão importante, eu sei que você está atrasado, mas me desculpa. Na próxima vez eu te ajudo, hoje não dá, viu? Tchau, fica com Deus, bom final de semana. E vai embora. E você fica assim, obrigado, Senhor, por me ter dado tanta paciência, né? Que ela tem uma boa festa, você fica assim, semana que vem lá me paga. Nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio para separar, porque na próxima vez vou ficar muito aqui para ajudar ela. Vai ver se eu vou ajudar. E se acontece, a gente vai dar uma olhadinha, vai dar uma risadinha de dentro, você não vai nem sair, mas lá dentro vai dar um sorrisinho e você vai falar, Deus é justo. Nós voltamos ainda que Deus ainda nos defende quando nós somos vingativos. Deus é justo. Deus fez justiça para mim que sou vingativo. É muita prepotência, né? É muita prepotência. E assim nós vamos alimentando no nosso dia a dia essa questão da vingança. E ela vai se tornando uma moeda de troca. Nós vamos crescendo e vamos ensinando também as crianças que nós temos e que nos rodeiam que a vingança é boa. Que quando você quer, você também dá o dobro. Você vai afora. Depois nós não sabemos, porque nós praticamos a vingança. Começa com essas pequenas coisas. Começa com os pequenos atos. Kardec fala de dois tipos de vingança. A vingança física, que é essa que ele coloca, que se pratica através do veneno, através da tocaia, através de uma maneira que você vai ficar esperando aquela pessoa que você vai se vingar, e surpreende e se vinga e tirava a vida da pessoa. E ele fala também da vingança com os terceiros ou com as pessoas que nós amamos. Quer dizer, a vingança que nós praticamos não com aquele que nós consideramos como nosso inimigo, mas com aqueles que são queridos a ele. A vingança que nós praticamos com outros, com alguém da família, com alguém muito próximo. E ele diz que esse tipo de vingança é 100 vezes pior do que a outra. Não que a outra não vai ser doída. Lógico que vai da mesma maneira. Mas ele fala que quando nós transferimos a nossa vingança para outro, ela é 100 vezes pior. E nós praticamos vingança de duas maneiras. Nós praticamos a vingança quando a gente se vinga mesmo e tem essa sensação de prazer que nos dá, dando o troco mesmo, e o troco dado através do que nós falamos ou fazemos, ou deixamos de falar ou deixamos de fazer, porque muitas vezes nós nos vingamos e não atendendo depois às necessidades dos nossos irmãos. Ou então nós fazemos a vingança do pensamento. E essa hoje acontece tanto. Basta a gente ligar a televisão e de repente a gente vê no noticiário de que a polícia prendeu um irmão nosso que nós já achamos ele como bandido. Já é bandido. Pronto, ele é bandido. Não importa. Amar o próximo como a si mesmo, mas esse não merece amor, já é bandido. E chega lá, que cometeu uns crimes bárbaros, que vez quando nós vemos. Todos os dias a gente vê noticiários de crimes bárbaros, coisas que até são inconcebíveis para a nossa ignorância ainda.
E até por uma questão de onde deveríamos estar na nossa evolução, a gente até não concebe essa questão do crime hediondo dessa maneira. Quando aparece alguém desses que é preso, a maioria já pensa assim: e não tem pena de morte no país. Por que em vez de prender no tiroteio ele não morreu? Tomara que aconteça com a família dele tudo o que ele fez com a família dos outros. Nós não estamos também nos vingando? O Oswaldo Cordeiro, que é o coordenador, está um pouco afastado agora, dos problemas de saúde, mas foi o coordenador do IELUS. Ele e o Adelino que fundaram esse centro espírita. Depois de muito tempo dele saiu e montou um outro centro. E o Oswaldo sempre falou para a gente: você fala, irmãos, pensamento é uma carta registrada, ela chega, mesmo que o correio esteja em greve, tarde ou mais chega. Quando nós transmitimos esse pensamento desses nossos irmãos, quando nós desejamos a pena de morte, quando nós desejamos que a família dele receba as mesmas coisas que ele fez para os outros, nós não estamos nos vingando? Nós não estamos emitindo a nossa vingança por pensamento? Nós também estamos fortalecendo. E o que o Espiritismo nos ensina nesse momento? Feche os seus olhos, leve o pensamento a Deus e faça uma prece por esse Espírito. Mas por que fazer uma prece por esse Espírito? O Espírito tão envolvido dessa maneira merece alguma coisa? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec pergunta. Depois dos 35, a ligação todo mundo está óbvio. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Deus lhe impõe a encarnação a fim de fazê-lo chegar à perfeição. Isso aqui não falou que é para os espíritos, só para os espíritas. Impõe a todos, sem exceção. Então esse nosso irmão, que nós já caracterizamos ele como bandido, que ele cometeu o crime mais bárbaro na nossa concepção possível, o objetivo dele foi o mesmo que o nosso. Ele está aqui e veio para cá para quê? Para chegar à perfeição. Ele só se reencarnou para se aperfeiçoar. Mas infelizmente ele não conseguiu. Ele não cumpriu a sua tarefa, o seu compromisso que ele tinha quando aqui veio reencarnar. Nós sabemos também que a reencarnação vem muitas vezes para nos servir de lição. Quantas vezes nós vemos esses nossos irmãos cometerem absurdo e serve para nós como lição, ou serve para nós levarmos para dentro dos nossos crianças, dos mais jovens, dizer: ó, nunca, jamais faça isso. Ou então devia seguir, para também a gente levar o pensamento a Deus nesse momento de agradecer. Obrigado, Senhor, por eu não estar nesse estágio e conseguir aperfeiçoar tudo. Obrigado por me ajudar a ter evoluído um pouquinho mais. Jesus coloca: em verdade vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pois se amardes somente o que vos ama, se saudardes somente vossos irmãos, que fazeis demais? Que fazeis demais? Será que esses nossos irmãos que nós colocamos como bandidos, eles não amam os deles? Será que esse maior bandido que nós temos, o maior criminoso, o maior procurado da justiça do Brasil, ele não ama o seu pai, a sua mãe, a sua família? Se ele também ama o dele, os deles, e se nós só estamos amando os nossos, que diferença nós temos? Só porque estamos um pouco mais aperfeiçoados, porque conseguimos
superar alguma coisa? Ele não deixou e não vai deixar de ser nossos irmãos. Então é por isso que nessa hora, meus irmãos e irmãs, o correto, o mais sensato, e a gente seguir os ensinamentos de Jesus é levar no pensamento sim e pedir para que a espiritualidade ilumine esse irmão, para que ele possa enxergar diferentemente, para que ele possa ter uma noção diferente daquilo de Deus, e para que a luz dos Espíritos perfeitos procure e ajude a iluminar. Se nós não fazermos diferente, se a gente não tivesse, nós não tivermos atitudes diferentes, nós também não seremos diferentes deles. Então o Evangelho nos convida para sermos a diferença, fazermos essa diferença nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Eu falei para vocês que eu descobri para vingativo. Eu disse no princípio que eu também não sou assim, ainda tenho algumas várias falhas como motorista. Tem que aprender a mudar. E não que eu corra muito, mas também não ando muito devagar. Sempre um pouquinho acima da mente. Mas sempre está. Eu 80, 85, 60 anos. E eu ia fazer esse estudo, não ia nem fazer, não é uma palestra, é um estudo. Eu resolvi pegar a vingança para falar no domingo, no Centro Espírita Francisco de Assis em Mirassol, eu também participo lá de segunda-feira, ia ter uma sessão de mediunidade, de mensagens que o Milton lá de Neto ia trazer, psicografar, e a Estela me chamou para falar alguma coisa enquanto fazia a psicografia. Eu fiz um estudo, montei um estudo sobre a vingança. Isso eu fiquei, mas eu sou assim, vocês não sabem, não devem ter percebido, mas eu sou um espírito que tem uma mediunidade muito grande. Mas eu sou médio assim, mas ela só tem um probleminha, ela só aparece no inverno, quando está muito frio, de vez em quando assim, uns arrepios, sabe assim, né? Sem luz assim. É o máximo que eu sinto de mediunidade. Então, para me montar uma palestra, eu vou ter. Mas eu entendo, eu demoro. Eu não sou igual alguns que conseguem, que vem a tela mental aqui, daqui ele fala e tem, né? Eu preciso pesquisar, preciso estudar, faço um monte, para sair alguma coisa mais ou menos. Então a gente vai falando. Então, dia 31 de julho do ano passado, eu ia fazer esse estudo sobre a vingança. Fiquei lá quase o mês inteiro montando, estava tudo prontinho. Dia 31 de julho, era no domingo, último domingo do mês, que é quando eu tenho a psicografia no centro. Eu trabalho em Rio Preto, no hospital de base, e moro em Mirassol. Da minha casa no hospital de base, 16 quilômetros, pista dupla. Eu vinha vindo sexta-feira, não tinha ajudado ninguém, porque meu trabalho tinha acabado, saí um pouco tarde, mas eu vinha vindo. Como eu ando um pouquinho mais rápido, eu vinha na pistinha do lado esquerdo. Longe de mim, eu vi uma fila de carro do lado esquerdo, saía, passava pela direita. Aí saía um outro pela direita. Eu fui chegando. De repente, tinha uma caminhonete na frente, ela sai, ficou um carro na frente. Era um Corsa branco. Não era de Colônia, a placa não era de Colônia. Eu vi, tenho certeza que não era. E um senhor dirigindo com chapéu. Aí, como eu sou espírita, pouco preconceituoso, eu falei, tem que ser um chapeudo dirigindo numa velocidade dessa. Porque eu já tive que tirar o pé do acelerador e colocar o pé no freio. Mas aí, isso eu já sabia que eu não tinha. Paciência, essa eu vou ter que reencarnar no mundo mais umas 1000 vezes para aprender essa. A paciência que eu tenho, eu já dei certo. Encostei no porta-mala dele. E minha esposa fala assim, um dia nós vamos chegar dentro do porta-mala do carro. Vai conseguir entrar no teu carro dentro do porta-mala do outro. Já encostei, só ficou a tinta dele com a tinta do meu carro, né? Já dei seta e já botei o carro um pouco para a esquerda. E fiquei com a seta. Mas a minha paciência é muito grande. Eu contei até 5, 1, 2, 3, 4, 5. Já acendi a luz alta. E fiquei mantendo a esquerda. A paciência, mais 1, 2, 3, 4, 5. Já me vi minha cara. Sabe, eu tenho para-brisa, já põe a cara.
Por hora que o cara te olhar no retrovisor, ele vê tua carona assim, né? Aquela carona, tipo cachorro bravo, é bem feio, né? Vem pra aqui. A paciência mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, o que eu fiz? Mão na buzina. Em menos de 1 minuto, eu já estava com a seta ligada, dentro do porta-mala dele, com a luz alta acesa e com a mão na buzina, e com a cara enfiada no para-brisa, pro cara me ver. Aí eu descobri, gente, que paciência já sabia que eu não tinha mesmo, que eu desobedeci às leis de trânsito, eu também já sabia, já levei a opção de muro, mas que eu era vingativo, eu não sabia. De repente, esse irmão resolve e olhou para o retrovisor e viu minha cara assim. Caramba, na hora ele pegou e puxou o carro. Mas na hora que ele fez assim, automaticamente eu já fui com a mão no botão do vidro e abaixei. Abaixei junto com ele. Na hora que ele passou, meu vidro da minha direita estava aberto. Eu olhei para a cara dele, tá dormindo, hein? O cara já fez um monte de gesto, já me xingou. Na hora que eu vi, era um cara grande, tinha um braço desse tamanho, eu acelerei e acelerei muito. Aí passa um pouquinho. Aqui em Polônia a gente não chegou a ter, sabe aqueles telefones que a gente botava a ficha de telefone? Aí você precisa fazer, caía, aí dava a linha, então caiu a ficha. Demorou, mas caiu a ficha. Você jovem não sabe que quando a gente fala em cair a ficha, aí tinha os orelhão que a gente botava a fichinha. Porque é impressionante, você pegava o teu dinheiro para comprar a ficha, não era moeda, né? Então a gente já comprava a ficha de telefone, você botava ela, aí ela vinha, aí dava a linha do telefone, aí caiu a linha do espírito aqui, né? Do espírito, né? E eu falei assim, mas tu não tem vergonha nessa cara de pau, né? Está falando sobre a vingança, fazendo uma palestra sobre a vingança, e você faz isso? Você acabou de sair do hospital, você vive no hospital e sabe o que acontece lá dentro. Será que esse teu irmão que está aí não está com alguém não internado no hospital? E está beirando a morte, está numa situação de morte? E ele está aí, porque ele estava viajando na maionese mesmo, estava andando a 50 por hora, na pista dupla, na faixa da esquerda, mas isso não me dá o direito de fazer tudo o que eu fiz. Será que ele não está com alguém doente? Será que ele não estava com um problema financeiro que estava pensando? Será que ele não estava naquele momento fazendo uma oração para alguém que estava precisando? Mas o espírito de 20 anos de espiritismo faz essas coisas. Eu sei que você não faz, mas eu fiz. Então eu percebi que essa questão da vingança ainda está muito forte. Ainda ela faz muito parte do dia a dia. E nós vamos alimentando ela de uma maneira, porque a vingança vem no nosso momento mais simples de raiva. Aquela raiva que ela aconteceu, e nós vamos alimentando essa raiva de uma maneira, nós vamos adubando essa raiva, e ela vai crescendo de um tamanho em que vem o desejo da vingança. Onde ele vem e traz o desejo da vingança. Aí, como cientificamente também já está provado, e a gente vê quando fala isso, né? Como Kardec tinha razão em tudo que ele colocou. Kardec fala que quando o Espiritismo estivesse andando, a parte da ciência tinha que rever toda a questão espírita. E nós estamos vendo hoje que o Espiritismo sempre está andando cada vez mais próximo. E não que o Espiritismo se aproxime da ciência, mas que a ciência se aproxima muito mais do Espiritismo no dia a dia. Quer dizer, Kardec coloca e diz que é uma coisa que estava com nós e que tinha que acabar, e agora a ciência descobre que isso está no nosso genes, quer dizer, faz parte da nossa herança genética. Então, quando Kardec nos coloca que a gente tem que terminar com ela, que tinha que acabar esse mal de tanto tempo, hoje a ciência vem mostrando que tem, porque ela nos dá esse prazer, porque ela nos faz. É fácil? Lógico que não. Lógico que não, se já está na nossa genética, que ela vai trazendo um prazer, que nós temos esse tempo. Que já é de nós, porque ela é fruto do quê? Do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Não é fruto de outra coisa. Se nós formos lá, na questão 101, do Livro dos Espíritos, onde começa a falar da classificação das ordens dos espíritos, né?
Começa pela terceira ordem. Na questão 1000, começa a falar da classificação dos espíritos. Na questão 101 vem, e vem da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Não estou falando para vocês, estou falando para mim. E não esqueça que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. E o cérebro mais próximo do ouvido, onde está, também é o meu. Características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. E todas as paixões que lhe são consequentes. Consequências do orgulho, do egoísmo e da ignorância. Os nossos irmãos que se vingam tirando a vida de outro, eles estão em que estado? De ignorância. Ainda estão no estado de ignorância. Ainda não tiveram, não têm conhecimento, não tiveram oportunidade de ter o conhecimento, de absorver o conhecimento, de absorver os ensinamentos de Jesus. Ainda não lhe foi tocado no coração amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nós ainda que estamos aqui, temos algum conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Quando nós nos vingamos, é fruto do quê? Do orgulho e do egoísmo. O espertão aqui não queria que alguém não pode andar a 60 km/h na minha pista, porque é minha rodovia. Eu sou dono daquilo. Eu tenho que andar 100, ele tem que andar 60 se ele quiser ir no acostamento. Só eu posso andar naquela pista. E assim muitas vezes nós cometemos um ato de vingança pela questão do nosso orgulho. Quando a gente fica de cara virada, o companheiro, com a companheira, com o pai, com a mãe, com a sogra, com o sogro. Ou por quê? Porque nós estávamos no momento em que nós sentimos ofendido. Ah, me ofendeu. Ah, me magoou. Já percebeu tanto de poder que nós damos para as pessoas? A pessoa tem o poder de me magoar. A pessoa tem o poder de me ofender. As pessoas têm o poder de trazer a felicidade. Você me faz feliz. O sentimento é meu ou do outro? Isso é uma maneira também de nós darmos desculpa dos nossos atos. Porque quando alguém me magoa, eu posso ficar com raiva, ficar com ódio e até me vingar. Porque ele me magoou. Não é o contrário. Não sou eu que me magoei com o que ele fez ou deixou de fazer. A mágoa de quem que é? É minha. Ah, você me ofendeu. Eu me ofendi com o que você falou ou deixou de falar. Eu sou feliz com a sua companhia, porque senão a minha vida fica na mão dos outros. Você fica com a minha felicidade, dá felicidade para você falar, não, eu sou feliz. O único que tem poder de nos fazer é Deus, mas ninguém. Eu me magoo porque qualquer pessoa pode falar comigo. Ou eu me ofendo, ou eu me sinto feliz. Tem um ditado que diz que se você for dar um presente para alguém, e se alguém não aceitar o seu presente, este presente continua sendo de quem? Meu. Vou dar um presente, você não aceita de quem ele é? Continua sendo meu. Então, se alguém nos for dar raiva, ódio, mágoa, rancor, vingança, e eu não aceito, de quem continua sendo todo esse sentimento? Do outro. Mas nós absorvemos e chamamos para nós esse sentimento. Nós nos ofendemos. Ah, não, o outro me ofende. Não, eu me sinto dessa maneira. O outro não tem poder de fazer isso comigo. Quando nós assumimos os nossos sentimentos, a questão do ódio, da vingança, da mágoa, vai diminuir. Eu posso aceitar ou não. Quando perguntaram para Chico o que é que o Chico fazia para perdoar aqueles que ofendiam, ele falou: eu não perdoo. Como você não perdoa?
Eu não me sinto ofendido com nada que os outros falam ou fazem para mim. Olha a grandeza, olha a evolução. E nós nos ofendemos, nos mamamos, ficamos sentidinhos, né? Coisas tão insignificantes, tão bestas. Daí quando a gente vai no Evangelho e lá fala assim que a felicidade não é desse mundo, que a felicidade ainda não é da terra, ainda não é daqui, nós perdemos os momentos felizes, porque a felicidade completa não é desse mundo, mas nós fomos criados para ser felizes, e nós temos muitos momentos felizes aqui, pequenos, mas nós temos. E muitas vezes, por me sentir ofendido, me sentir magoado, me sentir traído, me sentir isso ou aquilo, eu deixo de desfrutar desses pequenos momentos de felicidade. E a gente pode ver que na nossa vida nós não temos uma constância de felicidade. Tem um, para, tem outro, algumas coisas, porque não é desse mundo mesmo. Mas nós temos muitos momentos felizes em que nós deixamos de aproveitar, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa raiva, a nossa vingança está aqui. Quantos nós vemos, irmãos, irmãs, pais e filhos, que deixam de se falar por tanto tempo, por uma coisa tão insignificante, tão sem valor, tão sem sentido, que depois de muito passar, se arrepende amargamente de ter perdido todo aquele tempo. Porque por eterno que nós somos, que nossos espíritos são eternos, que nós seremos eternos, o tempo que passou nós jamais vamos recuperar. Aquele momento que nós deixamos de viver bem, de conviver bem com as pessoas, em que nós compartilhamos o nosso dia a dia, jamais vai voltar. Eu não recupero jamais o tempo perdido. Ele já foi passado. E não sabe. Na mensagem Semi-Mortos de Emmanuel, ele diz que só levaremos daqui aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós plantamos. Nós só vamos levar daqui o nosso aprendizado e aquilo que nós fizemos. As únicas duas heranças que nós temos. E se a gente deixar de levar este amor ao próximo, porque o próximo também nos ama, nós não praticamos. Nós não vamos levar o que daqui. Conta uma história que um dia um monge estava atravessando uma pequena ponte com seu discípulo. Um pequeno riacho que ele viu na correnteza, descendo a correnteza do lado de cima da ponte, e um escorpião se debatendo na correnteza. Mas que depressa ele desceu a ponte e foi do lado de baixo e levou a mão para pegar o escorpião. Quando ele tirou o escorpião na água, o escorpião ferrou a mão dele. Com a dor ferroada, ele deixou o escorpião cair na água. Correu mais 3 passos, levou novamente a mão e tentando tirar o escorpião, novamente o ferrou. Ele então olhou para trás, viu o galho. Aí o escorpião já estava longe, mas ele correu, pôs o galho seco, tirou o escorpião e pôs na grama. E voltou segurando a mão com aquela dor muito profunda. E um dos discípulos falou: mestre, como é que o senhor pode ser assim? O que é que o senhor quer nos ensinar? Por que não deixou aquele bicho morrer? Um bicho ingrato, porque por 2 vezes ele ferrou e você ainda salvou a vida dele. O mestre, com toda sabedoria, disse: meu filho, aquela é a atitude do escorpião, é de ferroar, de se vingar. A minha é de ajudar ele a salvar. Muitas vezes nós ficamos mais ou menos como do escorpião. A gente não perde a oportunidade de dar uma ferroada. E essas ferroadas muitas vezes marcam profundamente, dói profundamente na alma. Por mais que aqueles que nós vivemos ou convivemos e damos a ferroada não reclamem. Porque ainda nós temos muita gente que pode não ter a evolução do Chico, mas que tem as atitudes do Chico ainda, né? Ainda fica, e não tem isso, não vai lá, mas não machuca. E nós vivemos muitas vezes machucando.
conta uma outra história que mas há muito tempo atrás, muito antes da gente ainda, do homem ainda conseguir domar o cavalo, domesticar a vaca, e vivia mais ou menos que num paraíso, o cavalo, a vaca, o veado, o leão, a onça. E o veado, aquele bicho muito esperto, muito ligeiro, um dia aprontou no cavalo. E o cavalo se sentiu ofendido, se sentiu magoado. Que como um bichinho daquele ia fazer uma coisa daquela com um dos animais mais fortes e dos mais inteligentes da floresta. E o cavalo já partiu para a vingança do veado. Correu atrás do veado por 2 dias. E não deu conta de pegar, porque o bicho era ligeiro. Pulava daqui, saía de lá, esticava daqui, corria de cá e não deu conta. E o cavalo, como tinha uma certa inteligência, lembrou do homem. E lá perto morava um homem. E ele foi lá conversar, porque naquele tempo os bichos falavam com o homem. Aí ele chegou para o homem e falou: homem, o veado, aquele bichinho ordinário que vive com a gente, aprontou uma comigo. Eu não consegui pegar ele, eu preciso me vingar dele. Eu não aguento mais, mas foi 2 dias que eu consegui. Mas com a minha força, com a minha astúcia e com a sua inteligência, eu tenho certeza que a gente vai pegar ele. E vou te contar uma coisa: a carne de veado deve ser muito boa, porque o leão vai lá e só come o veado. Não me ataca, não ataca a vaca. A carne dele deve ser boa, hein? E o homem, mas, depressa, já botou o freio do cavalo, botou uma rede, botou em cima dele, com meio dia já estava com o veado morto na garupa. Aí partiu para a casa dele. Chegando lá, o cavalo falou: muito obrigado, homem. Obrigado por ter me ajudado a se vingar. O homem falou: mas obrigado. Obrigado que nada. Agora que eu vi o quanto você vai ser útil para mim. Aqui tem um piquete. De hoje em diante não vai lhe faltar água e nem comida. Mas você vai me levar onde eu quiser, puxar a minha carroça e o meu arado. E assim o cavalo, a troco de uma vingança, trocou o bem mais importante que ele tinha: a liberdade. E ele perdeu a liberdade. Quando Jesus fala para a gente, para que nós, antes de fazer a nossa oferenda, nos reconciliarmos com os nossos inimigos na terra, é pensando nisso, para que daqui nós não partamos com o ódio no coração, com o sentimento de vingança, e também não deixamos que ninguém daqui parta com o sentimento de vingança com a gente. É por isso, irmãos e irmãs, que em tantas casas espíritas nós vemos tantos irmãos nossos com obsessão, com subjugação e com tantos outros mais. Por quê? Partiu ou deixou alguém partir daqui com um sentimento de vingança? Nós temos que estar trabalhando no nosso dia a dia, estar evoluindo a cada momento, de não deixar que esse sentimento fortaleça com que ele veio e deixa-se fluir esse sentido de vingança. Quando eu sou cheio de contar história, vou contar mais uma. Um dia um grande cozinheiro chegou em casa e viu a sua filha sentada no canto da sala, muito triste. Ela estava lá, muito cabisbaixa, e o pai já havia vindo essa atitude da filha já por alguns dias. E naquele dia chegou: filho, o que vem acontecendo com você? Você anda triste, você anda muito cabisbaixa. O que está acontecendo? Minha filha, muito triste, disse: papai, eu não sei o que está acontecendo comigo. Todos os dias parece que eu conserto uma coisa, mas estrago 2 vezes. Cada vez que acontece alguma coisa de bom para mim, parece que vem 2 ou 3 piores. Eu não estou conseguindo mais passar por essas dificuldades. Eu não consigo mais para suportar essas provas do dia a dia. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que fazer, papai. E o pai, com a experiência que ele tinha de cozinheiro, com a vivência que ele tinha, falou: filha, venha comigo até a cozinha. Acendeu 3 bocas no fogão, botou em cada uma delas 3 panelas a
até o meio com água. Pôs em cima da mesa uma cenoura, um ovo e uma concha de pó de café. E disse: filho, o que você vê aqui? Ela falou: papai, eu estou vendo cenoura, ovo e café. Muito bem. Pegou a cenoura, colocou dentro de uma panela, o ovo dentro da outra, e a pó de café, assim que a fervura levantou dentro do ovo. Esperou por alguns instantes, desligou, e a filha lá pensativa: o que será que ele quer com isso? E falou: minha filha, retire a cenoura. Ela retirou, retira o ovo, pegue uma concha desse café e ponha e coloque nessa caneca. A filha colocou e ficou pensativa: mas o que ele quer com tudo isso? Ela falou: filho, o que você vê aqui? Falou: papai, eu continuo vendo cenoura, ovo e um café. Ela falou: experimente o café, minha filha. E ela experimentou e falou: e aí? Falou: está gostoso, papai? Saboroso? Tirou, falou: está com aroma muito bom. Ela falou: experimente a cenoura agora, filha. E ela viu que a cenoura estava mole. Antes da fervura, ela era rígida, firme. E depois da fervura, ela estava mole, sem firmeza nenhuma. Depois da prova, que foi a água fervendo, ela estava diferente. Já não tinha mais a firmeza que tinha antes. Falou: minha filha, descasque esse ovo. E ela descascou o ovo e viu que aquele ovo frágil, que tinha um líquido dentro, já não era mais frágil. Já tinha uma casca mais dura e dentro dele ele estava sólido. Aquilo que parecia uma fragilidade já não era mais frágil, tinha se transformado em uma coisa sólida, rígida. Ele falou: e o café, minha filha, o que você achou? Ela falou: papai, mudou muito. E assim, meus irmãos e irmãs, como é que nós enfrentamos a nossa prova do dia a dia? Como é que nós enfrentamos a água fervendo que vem no nosso dia a dia? As adversidades. Como que nós enfrentamos? Será que nós estamos como a cenoura? Que nós estamos firmes, rígidos e de repente nós despencamos? Nós ficamos frágeis, sem nenhuma firmeza? Ou será que nós estamos como o ovo, que parece frágil, que parece sensível, e depois das provas nós nos tornamos rígidos, duros, sólidos? Como nós nos transformamos como pó de café, que pega a prova, a adversidade, que é a água fervendo, e transforma ela numa bebida? Será que nós conseguimos fazer isso? Será que dentro daquilo que o Espiritismo nos prega, nós estamos seguindo? Tendes aprendido o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não retribuir ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate a face direita, apresenta-lhe também a esquerda. Jesus também disse para Pedro, quando ele perguntou que quantas vezes devíamos perdoar, ele disse: não 7, mas 70 vezes 7. Irmãs e irmãos, o que eu quero deixar para vocês aqui hoje é que a vingança não é um prato que deve ser servido por irmão, e que ela não tem prazer nenhum, e que ela não traz prazer nenhum, que muito pelo contrário, se daqui nós partimos com ela, nós vamos viver por muito tempo na erradicidade com ela. Se daqui nós ficarmos mantendo ela, alimentando ela, nós também vamos ter muitos amargores e não prazer. Por mais sensação que ela possa nos trazer de nos sentirmos vingados, isso nenhum benefício vai nos trazer, nem físico, nem mental e nem espiritual. Ela não nos acrescenta nada. E é um dos vícios que nós temos que estar combatendo no nosso dia a dia. Não faça como eu fiz, não. Não ligue a seta, uma seta luz alta, não enfie a cara no para-brisa e nem mande o cara sair da pista. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância. Vamos assumir que o sentimento é meu e não dos
outros, que quem tem a capacidade de fazer com que ele seja assim ou assado sou eu e não o outro. Que eu tenha o domínio da minha vida, sou eu. Eu aceito aquilo que eu quero, da maneira que eu quero. Eu só não tenho poder de aceitar aquilo que Deus me coloca. Mas eu não posso também esquecer que diante das minhas provas e das minhas expiações, eu tenho que passar elas sem murmurar. Eu tenho que passar ela da maneira sem estar murmurando e vingando, reclamando, blasfemando. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, nos coloca e ela nos traz que quando qualquer um de nós tiver dificuldade em tomar uma atitude, dirigir um pensamento ou uma palavra, pense nela. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler para que ela não saia da íntegra. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é curta e objetiva: Jesus. Antes de qualquer atitude, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer ato, de qualquer palavra, na dúvida, reflita um segundo. No meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus diria? No meu lugar, o que Jesus pensaria? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Nós agradecemos.